ou Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, Ele é Deus, você é a igreja dele. As paredes é o lugar da oração, é casa de oração. 1 João, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 7. Amém. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 7. Hoje vamos ler muito, hein? Amém. Então, é importante você trazer a Bíblia. Se você não trouxe, vai anotando aí. Vai marcando as passagens, ou ler em casa, mas é muito importante você andar com a Bíblia, ter a Bíblia em mãos, para você conferir se aquilo que nós ensinamos e pregamos está na Bíblia ou não. Vamos aproveitar o tempo da nossa peregrinação neste mundo e dos ensinamentos do verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho aponta para Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho não traz só bênçãos aqui neste mundo, traz bênçãos neste mundo e no porvir a vida eterna. Amém? Amém. Bênçãos neste mundo e no porvir a vida eterna. Evangelho que só apresenta bênçãos neste mundo e não apresenta a maior vantagem, que é a vida eterna. Então, cuidado. Cuidado com esse Evangelho, porque não é do Espírito Santo, não é de Jesus. Espírito Santo, eu não sei orar como convém, não sei pregar, depende de ti. Eu não sei quanto tempo estaremos neste mundo, nem quanto tempo estaremos no estado de Pernambuco, porque desde que o Senhor me chamou para pregar, muitas das vezes o vento soprou, mas estou aqui neste lugar para anunciar o verdadeiro Evangelho do Senhor. Faz o teu ministério, cuida das tuas ovelhas. Nós somos as tuas ovelhas. Cuida de nós, Senhor. Faz a tua obra em nós e através de nós. E dai-nos a tua graça, entendimento, sabedoria. Não estamos aqui para ouvir tese de homens, sabedoria humana, terreno, natural, mas a tua. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O tema é: Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Vamos ao capítulo 4. Só virar a página, pelo menos na minha assim. Capítulo 4. Agora eu estou esperto porque eu tenho uma Bíblia para estudos e eu tenho uma Bíblia com uma linguagem semelhante a de vocês. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. O diabo vive pecando. Ele é o inimigo de Deus. Só que tem uma coisa: ele anda pela terra, passeando por ela. Como é que então ele consegue ficar ao derredor das pessoas? Ele manda representantes, que a Bíblia afirma em Efésios 6:10,
que são os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. São classes de demônios, demônios que lideram outros demônios, são falanges, são equipes, verdadeiro exército de demônios. Por isso que quando disseram que Jesus expulsava Satanás, porque ele era o chefe dos demônios, tiveram a audácia de falar isso com o Senhor Jesus. Jesus disse: como é que Satanás vai trabalhar dividido entre si? Uma casa dividida não subsistirá. Olha, a blasfêmia contra o Pai será perdoada. O que vocês falarem contra mim também eu vou perdoar. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Então, quem estava falando isso eram pessoas que eles estudaram, eles seguiam as doutrinas, ou pelo menos ensinavam as doutrinas de Deus, de Moisés. Eles acreditavam em Deus, só não acreditavam em Jesus. Estavam enciumados pela obra de Deus através de Jesus na terra, porque Jesus de fato estava em figura humana, trabalhando, representando o reino de Deus. Amém? Então vamos lá, o capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Aqui ele ensina agora como é que eu vou reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se existe alguma religião no mundo, como existe, que diz que Jesus não veio em figura humana, ou que ele ainda vai vir, mas em espírito, esse não é o Espírito de Deus. É o espírito do inimigo de Deus. É o espírito do anticristo. Vamos lá. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo aquele ou todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha que coisa, hein? O espírito do anticristo já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos repetir comigo? Maior, mais alto, maior, mais forte, igreja. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Posso ouvir glória a Deus? Olha que coisa, hein? Então, significa que há um confronto, há uma batalha, há um confronto, há uma guerra, há uma batalha. A decisão será sua. Quem você quer servir? A quem? Qual é o espírito que você quer que lidere a sua vida, que domine a sua vida? Se você escolher o Espírito de Cristo, então você deve
aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador, e acreditar que Ele veio em carne, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o verdadeiro e único Deus. Em João 14 diz assim: Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Pai, e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, vocês venham estar também. Eu vou voltar e vou recebê-los para mim mesmo. Amém. Para que aonde eu estou, vocês também estejam. Amém. E aí ele promete, foi o último sermão de Jesus, a última pregação em figura humana, foi o Evangelho de João, no capítulo 14. E ele promete, é aí onde ele fala com muita força sobre outro consolador, ajudador, que ele enviaria, que era o Espírito dele. E depois vem o livro de Atos, onde no capítulo 1 ele diz, já ressuscitado, no primeiro capítulo de Atos, Jesus ele é visto por mais de 500 pessoas, e ele chama os discípulos e diz: olha, vocês não saem para pregar agora, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum, em Samaria, até os confins da terra. Mas antes disso, não saiam de Jerusalém. Por que essa importância do revestimento de poder? O Espírito Santo é o único Espírito de Deus. Não existe dois Espíritos Santos, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Só existe um. Não existe outros espíritos de luz. O único Espírito de luz é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai das luzes. O Espírito Santo é o único que pode selar, fechar o seu corpo. Amém. Nós estamos com uma série de mensagens combatendo as mentiras de Satanás. Porque o espírito enganador, ele se faz passar, sabe, por pessoas que morreram, para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Os espíritos enganadores se fazem passar por médicos, poetas, artistas, até seres de outros planetas, para enganar, se possível, até mesmo quem conhece a palavra de Deus. E as religiões organizadas deste mundo, muitas das vezes são de homens que receberam uma visitação, pessoas até sinceras, que queriam fazer o bem na terra, e receberam uma visitação de espíritos enganadores, que trouxeram a mensagem do além, se fazendo passar por um médico que morreu numa guerra, ou fazendo uma missão, e agora queria dar sequência a esse trabalho, e precisava de um corpo para isto. Os espíritos malignos trabalham de todas as maneiras para desviar a sua atenção do verdadeiro Deus, que se chama Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Glória. E ele atua em cada classe, na camada da sociedade, de uma forma diferente. E não se engane, com placa de igreja ou templos ornamentados, ele também se infiltra para atuar dentro das comunidades aonde se prega a palavra. Principalmente
Porque Satanás, ele pode não entrar no corpo de alguém que tem o selo de Deus, está selado, é de Deus, está cheio do fogo do Espírito, mas ele trabalha ao derredor para atrapalhar o andamento do trabalho daquele que representa a obra de Deus na terra. Ele veio para matar, roubar e destruir. É uma guerra. É uma guerra. As pessoas pensam que cristianismo é apenas fazer um curso bíblico, ou chegar no domingo, pregar a palavra, ou participar de um grupo dentro da igreja, ou vir à igreja 1 ou 2 vezes por semana. Só que você é a igreja de Deus aonde quer que você vá. E no trabalho, no caminho para ir à padaria, no caminho do mercado, em casa, na rua, em todos os lugares, há espíritos malignos rondando a terra e passeando por ela, espreitando pessoas. E quando ele olha para alguém, há várias maneiras de ele entrar na vida de alguém. Ele olha para uma pessoa e ele não vê que Deus está ali dentro, o Espírito Santo, o fogo de Deus não está naquele corpo. Ele vai tentar de todas as maneiras, até mesmo essa pessoa chegando dentro de uma igreja, ele vai tentar de todas as maneiras enganar essa pessoa. Em cada lugar ele tem uma estratégia diferente. Uma estratégia diferente. Tem lugares que se pregam a palavra que é só estudo bíblico, que é uma beleza, é muito bom. É só estudo da palavra. Nunca a igreja de Cristo teve tanto conhecimento como nós temos hoje acerca das Escrituras. É muito importante, tem que ter a pregação profunda da palavra. Louvor e adoração. Eu amo louvor e adoração. Hoje mesmo eu estava adorando a Deus, peguei meu violãozinho lá empoeirado, comecei a louvar a Deus, comecei a adorar o Senhor. Puxa vida, como é bom o louvor, né, Reginaldo? É muito bom louvar a Deus, adorar a Deus. Veio até um hino na hora Deus me deu. Como tem dado quando eu tenho louvado a Deus? Eu não gravo, não deixo ali, não escrevo. Eu gosto de adorar a Deus espontaneamente. Quando vem aquelas letras, eu vou adorando. Às vezes alguém pergunta: que hino é esse aí? Não, o hino que eu estou adorando a Deus agora, é muito bom adorar. Depois eu nem lembro mais, se me perguntar agora eu nem lembro, porque é algo que veio do Espírito. Eu estava falando e eu transformei aquelas palavras de oração, usando a melodia do violão, e fui cantando e adorando ao Senhor. Como é bom. Mas depois da oração de confissão de pecados, a oração aonde eu começo a pedir pela minha vida espiritual, e depois eu começo a pedir pelos irmãos da igreja, que você tem que estar bem para você ter o que dar, e depois eu começo a pedir por todos que precisam de orações, pela igreja no mundo. Aí eu digo: agora é a hora do ataque, agora é a hora da linguagem que os espíritos enganadores conhecem muito bem. É o fogo do poder do Espírito Santo. Quando você começa a orar, tem pessoas que têm até medo de orar, porque é possível, no começo do ministério de oração, você sentir até uma presença estranha ou maligna se aproximando de você para causar medo no seu coração. Porque os espíritos não querem que você ore. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Mas há lugares que não se pode falar diabo. É inimigo, adversário, não mexa com ele, que ele não mexe com você, sabe? Cada um no seu reino, fique lá que eu fico cá.
e não é assim, é um engodo, é uma mentira. Ou você se reveste da armadura de Deus, ou você se enche do poder de Deus, ou você está perdido. Porque há pessoas que saem de uma igreja, onde muitas das vezes o pregador diz: eu não trabalho com essa área. Ora, Jesus trabalhou, viu? Pregador, Jesus trabalhou e ainda mandou pregar o reino, expulsar os demônios, está bem claro isso, curar os enfermos, purificar os leprosos, até ressuscitar mortos e não cobrar nada por isso, fazer de graça. Mateus 10, 7, eu amo essa palavra, porque é uma autorização de Deus para que eu possa, tendo a legalidade do Senhor, trabalhar para o reino de Deus. Amém? Amém. Então há várias maneiras para o inimigo entrar. Ele pode entrar através da vida de pecado. Através da vida de pecado. As obras da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 6, ou é 5, 22, 5, 22 em diante. As obras da carne: prostituição, ódio, inveja, mentira. As obras da carne pode abrir uma brecha, e abre sim uma brecha, para que os espíritos malignos entrem na vida de alguém. Bebedice, feitiçaria, orgias, mágoa no coração, tudo isso é obra da carne. Faz com que uma porta ou uma janela seja aberta para que os espíritos enganadores entrem. E quando ele entra, ele faz o quê? Jesus disse em João 10, 10: ele é o ladrão, só veio para matar, para roubar e para destruir. Mas é claro, isso é Jesus denunciando. Eles não vão admitir isso. Eles trabalham com a mentira, é o pai da mentira. Então, as obras da carne, a prática do pecado, é uma maneira deles entrarem na vida de alguém. Mas também a pessoa pode dar legalidade a eles quando essa pessoa simplesmente, ela, mesmo tentando viver uma vida certinha, eu não bebo, não fumo, sou uma pessoa bem casada, não ando fazendo coisas erradas, mas ela endurece o coração para Deus e não aceita o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. É uma pessoa que diz assim: eu até creio em Deus, mas não fez uma aliança com Jesus Cristo. Então, esse muro imaginário, eu estou em cima do muro, eu também não sou crente, mas do diabo também não sou. Satanás não respeita isso. Deus respeita. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Mas os demônios, quando olham para alguém, seja a criança, seja os animais, seja a vovó, o vovô, seja o adulto, seja o pastor, seja quem for, se não tiver o selo de Deus, então eles, principalmente se for alguém até que conhece a palavra, mas não tem o selo de Deus, não tem o corpo fechado pelo Espírito Santo, selado por Deus, os demônios entram, e eles entram pelos pés. Escute uma coisa: de repente você já ouviu falar que quando alguém vem na igreja, existem orações que o pastor chama o espírito maligno. Isso não existe. Por mais que há pastores que façam orações que dá a impressão que está chamando o espírito que está lá, sabe, não sei onde ele tem que vir. Não se enganem. Quando um espírito ele entra no corpo, na matéria de alguém, sabe, seja na corimba, seja numa encruzilhada, seja na casa da pessoa, seja onde for, geralmente quando isso acontece, aquele espírito fica ali escondido, ele não quer ser visto. Ele não quer ser visto, ele quer atuar
camufladamente na escuridão, como sombras. E quando a pessoa é levada, por algum motivo ele manifesta, que chega a um nível de manifestação onde é total na vida de alguém, ele é obrigado a manifestar, por algum motivo. Aquele demônio, quando é levado para um lugar aonde não se invoca o poder de Jesus Cristo, ele não sai. Quando chega nesses lugares, diz: ó, você tem que se envolver. Esse aí é da ala da esquerda, tem que doutrinar ele. Ah, esse aí é da ala da direita, esse aí é um bom espírito. Em cada lugar vai trabalhar diferente. Você tem que fazer caridades, sabe? É um espírito de um médico, é um espírito de alguém, de um ser de outro planeta, que está fazendo uma visitação na Terra. Ele vai usar de algum engodo, de alguma mentira, para que a pessoa fique presa a ele. Ele não sai mais. Não sai, ele fica ali escondido. A pessoa até volta do transe, volta ao normal, mas ele está ali escondido. E eles não trabalham sozinhos. São anjos caídos, se fazem passar, sabe, por espíritos de luz, mas são demônios que se rebelaram contra Deus. Satanás não pode estar em todos os lugares, mas a terça parte dos anjos caíram com ele. E ele tem representantes generais em cada região, em cada cidade. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que eles querem? Eles querem que a humanidade não perceba eles. O ser humano é obra-prima das mãos de Deus, então ele fica ali escondido. Aparece uma doença que eles colocam, inflamam uma doença, os medicamentos não surtem efeitos, alivia, mas não cura. Ou os médicos fazem exames, nem consta nada. Em cada lugar eles trabalham de uma forma diferente. Quando ele percebe que alguém, o ser humano mesmo, tem uma índole para o mal, e que é capaz até de querer alguém à força ou de qualquer maneira, da marra, que há pessoas que se apaixonam pela outra e dizem: você não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, faz trabalhos espirituais. Ali já é uma outra religião da pessoa, ela é muitas das vezes influenciada por uma amiga que é enviada pelo espírito maligno para dizer: olha, eu conheço um lugar, você vai ter que pagar uma oferenda para a entidade e aquele homem vai ser teu, aquela mulher vai morrer, aquele homem lá, o marido dela, vai ficar impotente. São trabalhos feitos para destruir relacionamentos, casamentos, famílias. Mas o inimigo não quer que isso seja nem divulgado na igreja. É melhor a igreja não se meter nisto. Tem igreja que não se mete nisso, pregadores. Vamos falar só do amor de Deus, irmãos. Na hora da oração, vamos orar superficialmente, sabe? Se porventura alguém ficou doente, talvez, de longe, algum espírito esteja olhando sem querer olhar para aquela pessoa. Eu não quero mexer com os espíritos, mas em nome de Jesus, Deus, toma providência, que eu não quero me meter nisso.